Brasileiras e brasileiros, boa noite. Vocês devem lembrar que o cavalo de batalha do PT e das chamadas esquerdas, quando nós estávamos no governo de 1964 a 1985. O cavalo de batalha deles era a dívida externa e FMI. Tinha de romper com o FMI e pagar a dívida externa. A dívida externa chegava a 200 bilhões de reais. E o FMI não tinha participação nenhuma conosco. Depois, então, eles assumiram o poder em 2003. E aí, acabou o problema da dívida externa. Pagaram? Não. A dívida externa, quer dizer, o déficit público do Brasil, na contabilidade deles, está passando de 5 a 6 trilhões de reais. Agora vocês atualizem a dívida externa. No dólar cotado na época. O dólar cotado hoje. E vejam a quantos trilhões a dívida pública do Brasil subiu. Naquela época, 100 e poucos bilhões de dólares. Vocês lembram que o Brasil tinha o maior canteiro de obras da face da Terra. Só Itaipu era a maior obra do mundo. E ali vinha Tucuruí, e ali vinha as 7 usinas do Chupim. E por aí afora. Estrada por toda parte. Sistema Cibrazen e depósito de produção. Portos, aeroportos. Enfim, o Brasil era um formigueiro. Faltava empregados aqui, trabalhadores. Aí foi a época que veio o maior surto de japoneses para o Brasil, europeus, para o emprego aqui. O Brasil era o Eldorado do emprego. Isso Lula um dia, num lampejo de bom senso, contou, depois que ele era presidente do Brasil, que chegava a hora da saída das fábricas, os ônibus estavam nas portas, os ônibus das concorrentes estavam nas portas oferecendo o dobro de salário se faltava funcionário, faltava empregado. Mas eles queriam poder. Eles nos chamavam de ditadores. Era uma ditadura. O país progredir ao ponto de assombrar o mundo e de o mundo largar em manchetes. Brasil, milagre econômico. Nossos vizinhos, encantados, não sabiam como surgiu aquilo, como estava acontecendo aquilo. Mas era a dívida do país e o FMI. Agora, não falo mais em dívida. Os credores perdoaram a dívida pública do Brasil? Minha gente,
nas mãos dessa gente aí, o Brasil já deixou de existir. O déficit econômico a descoberto de liquidação está entre 7 e 9 trilhões de dólares. Dólar, não é real. Dividam isso aí por 210 milhões de brasileiros e vejam quanto cada um deve. E aí vejam quantos têm condição de pagar a sua cota. 66 milhões e 400 mil brasileiros, componentes da força de trabalho de 105 milhões de brasileiros, não têm cobertura econômica de sobrevivência. Estão morrendo de fome, de miséria, e são sepultados como vítima de um tal de coronavírus, corona disto, corona daquilo, porque ninguém conseguiu estabelecer um vírus aí no pedaço. Mentiragem que parece que nem o diabo inventava tanto, porque até ele está apavorado. E aí, o Lula, o PT, as esquerdas que estão aí a todo vapor. Ainda hoje tive pegando papeizinho aí na rua. Eleição sem Lula é fraude. Imagina nós ter gente no Brasil dessa categoria. São pra lá de malacos, de sem serventias. O homem que mais roubou na face da terra. O próprio Gilmar Mendes, quando popou a cassação, ou seja, a declaração de invalidade das eleições de 2014, ele disse que reconhecia o volume de provas. Minha Polícia Federal trabalhou. Mas como trabalharam essa rapaziada para levantar aquilo? E depois receberem um tapa na cara de quem? Dos magistrados supremos. Aqueles que precisam preencher na Constituição 2 requisitos, que são o máximo na hierarquia social. Saber jurídico notório e conduta ilibada. Esses demônios chutaram a cara da minha Polícia Federal. Vocês acham que isso vai ficar assim? Não. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão com prisão decretada e serão presos e responderão pelo crime de genocídio de mais de 12 milhões de brasileiros. Não vão pensar que eu estou baseado nas minhas forças armadas. Se tivesse, eu tinha que estar fazendo rolo para lá e para cá. Ninguém noticia de uma aproximação de mim
para tratar de acertos de conchavos, de cambalachos. Então ninguém conhece a minha capacidade letal. Mas militares que são escolarizados para a guerra, só o rompimento do laboratório de produção de cepas virais de Wuhan seria suficiente. Nós demos mais um recado em Beirute, em Tianjin, enfim, foram 8, para que Xi Jinping nos reconhecesse presente aqui. E um recadinho bem pequenininho é a situação do general comunista maoísta, que virando numa múmia, sentado, não cessa de planejar golpinho sujo. Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e seu companheiro Antônio Hamilton Martins Mourão. Às vezes não são as minhas forças armadas, em absoluto. São apenas 2 generais malacos sem vergonhas, cafajestes, apátridas, genocidas, ladrões do país. Então aí, nem eles não falam no FMI. Porque o FMI só nos roubos do Lula foi o homem que mais roubou na face da terra. E o FMI, com ele, levou 22 bilhões de reais. Mas cadê a dívida pública? Não falo mais. Nem há como falar. O Brasil não consegue mais inventar ativos líquidos para impressão de real falso. Eles estão no fim. E eu acho que até o malaco Bolsonaro está torcendo que a CPI, que corre contra ele, acabe com ele de uma vez. Por sinal, estive falando hoje com os juristas que orientam essa CPI. E eles me informaram que a situação do senhor Jair Messias Bolsonaro é fatal. As provas que originaram a CPI ainda não vieram a público. Eles estão fazendo uma brincadeira com a milícia bolsonariana, para depois o senhor presidente da CPI apresentá-las como o tiro de misericórdia. E ele está sabendo disso. E adiante dessas informações que eu tenho, é que eu mandei um ofício dizendo para ele que, por mim, ele pode ficar lá no Palácio do Planalto o quanto quiser. Aliás, eu até morrer, porque ele diz que só sai de lá morto. Só Deus, imagina só Deus pode tirar ele de dentro do Palácio do Planalto, mas só morto.
Imagina, desafiou Deus. Imagina o que são as milícias bolsonarianas. Está muito enganado. Para nós, não passam de um enxame de mosca na merda. Eu não estaria aqui. Militar, com 80 anos, com este compromisso nas minhas costas, não só com o Brasil, mas com a humanidade toda. Numa confluência de marginalidade, burrice, estupidez, ao ponto da gente, quando quer falar alguma coisa de fundamento, se prepara para falar para o vento, porque ninguém mais tem a capacidade intelectual de entender a lei. Porque se a tivesse, o Brasil estaria em peso nas ruas, com o seu povo defendendo a sua vida. Porque o programa que está aí de matança é para eliminar de 30% a 35% da população brasileira. Com essa história de coronavírus. Tive informação hoje, não oficial, de que na Suécia, 10 mil advogados. Aliás, 1.000 advogados, com 10 mil médicos, já responsabilizaram a bandidagem responsável por isso. O MS e os demais. Então, a CPI do coronavírus, do Covid, ou seja lá, que mentira for, não tem valor jurídico nenhum. Ela não existe no mundo jurídico. É briga de bandido contra bandido. Porque deputados e senadores das eleições de 2018 também não existem. É um golpe militar sujo, baixo, mas, sobretudo, de ignorância extremada, de irresponsabilidade até com a própria pessoa que inventou ele, que foi o general. Tenho até nojo de pronunciar o nome. Eu poderia não estar no poder desde 2018. Eu notifiquei as Forças Armadas para me darem posse no dia 3 de janeiro, quando o Supremo Tribunal Federal, em sua competência de Corte Constituinte, arquivou a ata da reunião constituinte que me instituiu. As próprias Forças Armadas, alto comando das Forças Armadas, e todos os poderes constitucionais que receberam e arquivaram a ata. Era a solenização do ato. Não assumir a presidência da República por voto. Nunca votei. Porque não tinha em quem votar. Os presidentes militares eram eleitos indiretamente. E o resto era o resto.
Então eu nunca votei. Tem o título, que é o título de cidadão. Precisa dele para integrar o poder constituinte. Se eu não tivesse esta titularidade, eu não estaria aqui como presidente constituinte do Brasil, porque então eu não era integrante do poder constituinte. Quem lê o, o ato institucional número 1, já lá em 1964, os militares, generais Rademacher, Costa e Silva, os três que eram ministros do presidente Ranieri Mazzilli, que substituiu o João Goulart e o Jânio Quadros, foram eles os três que redigiram o AI-5 quando o terrorismo comunista começou, os movimentos de perturbação no país. Não houve revolução nenhuma. A revolução precisava haver choques armados e não houve. O único choque armado que ia haver, as duas partes mataram a vaca, ali na estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, comeram com as tropas lá e cada um voltou para os seus quartéis. Não veio militares também mentir. Isso é feio. O que houveram foram generais que eu tenho saudade. O general Geisel, ao se referir a militares que acumulam ao soldo mais ganhos extras, ele chamava de bundas sujas. E o general Médici os chamava de híbridos férteis. Que nem morcego, não era uma coisa nem outra. Mas sujavam a vocação militar. E isso proliferou assustadoramente de 2003 para cá. Mas não são as minhas forças armadas. Porque esse apodrecimento generalizado da humanidade afetou tudo, afetou as igrejas, afetou a igreja católica, foi manchete, continua sendo manchete de vez em quando aí, crimes, baixarias, banditismos. E a civilização da humanidade que apodreceu como um todo, venceu, não tem mais formulações de cátedras para embasar as necessidades humanas. Em 7 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo, 5 bilhões e 400 milhões já estão na reta final da morte pela fome. Pela fome. O sistema financeiro internacional estourou agora, estourou mesmo. E a bandidagem que explora vendendo moeda, que não existe moeda nenhuma, é papel sujo de tinta que não vale nada. Estão inventando aí coisas de Bitcoin, de moeda plástica, de coisas do diabo mesmo. Não me atinge, porque isso me dá certeza de que 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares apareceram para colocar o mundo em ordem, expurgado de tudo que é tipo de banditismo. Amanhã, ou se não for amanhã, talvez segunda-feira, já eu vou
anunciar o dia que nós vamos começar a instalar o canteiro de obras de construção da pátria que as mulheres brasileiras, no dia 19 de março de 1964, instalaram com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E as minhas Forças Armadas a efetivaram como um projeto de nação estruturado pelo ideário da Revolução de 64, cuja terceira e última etapa é esta que coube a mim, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, implantar agora. E como é uma responsabilidade histórica, e eu não sou professor de Deus, eu preciso do apoio total da minha nação. Não vejo inimigos, vejo brasileiros equivocados. Mesmo os que roubaram o país, mesmo os que mataram seus compatriotas. Não os vejo como inimigos, mas como força de trabalho, a qual eu apelo cada vez que converso aqui, para nos unirmos ao trabalho. É 1,2 trilhões de dólares que Deus reservou para nós começar esta tarefa. Como povo de Deus, aparentado no mundo inteiro pela miscigenação, para que nós nos consideremos agora o núcleo dessa grande família de Deus, que é a população terráquea. A nossa responsabilidade é muito grande, senhor Jair Messias Bolsonaro. Senhor Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Pessoalmente, eu lhes quero bem. É vocês que resolveram ver até onde chegaria a minha capacidade profissional. Como os apóstolos de Cristo no Pentecostes disseram, eu os plageio agora. Deem um gesto de boa vontade e receberão de minha resposta. Compatriotas, vamos trabalhar. E aqui está, olha, monte, que daqui é o povo que mandou imprimir. E eu que comprometi lá na gráfica, mas é o povo que pagou. Tá aqui, ó. O bônus que já está dando materialização ao padrão monetário Amazonas. Então vejam aqui, a miséria do povo brasileiro está com horas contadas. Não precisamos de FMI, não precisamos de Banco Mundial, não precisamos de sistema financeiro internacional, porque é uma corja de bandidos, verdadeiros demônios, escravizando o povo que trabalha e precisa ter o seu lucrinho para viver. Mas vai tudo para o sistema financeiro internacional, gerido pelo FMI, uma corja de bandidos da pior espécie.
Nós não precisamos deles. Está aqui, olha. Isto sou eu que estou emitindo dos meus honorários, devidamente contratados no alto comando das Forças Armadas quando eu assumi o patrocínio desta causa. Então agora, com as pessoas que se agregaram a mim desde o início e continuam comigo, então já mandei imprimir aqui. Tudo registradinho, tá aqui, os carimbinhos nas costas, que é as formalizações internacionais de circulação. Isso aqui não é papel. Isso aqui é título representativo de riqueza líquida que o Tesouro Brasileiro garante em toda a face da terra. Quem tiver um papelzinho desse aqui na mão, pode se exibir dizendo: eu tenho esta importância líquida no Tesouro Brasileiro. E aí então estou terminando o expediente agora, que é o ultimato para os empresários que restam aí. Como eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, porque não preciso disso, não existe nenhum junto comigo, que estou sozinho. Como Jesus me disse quando me apartou para essa tarefa. Você vai agir sozinho. Então, como eu conheço tudo que acontece dentro desta minha nação, imagina, são desde 1969, eu, nos abismos dos serviços de inteligência. Imagina se passou alguma coisa que eu não tivesse visto e que não esteja sob o meu controle. Imagina se eu não tivesse capacidade de brincar com a inteligência da bandidagem, como a babá brinca com os seus bebês. No poder, conheço até a cor das cuecas daqueles que as usam. Por isso quiseram me matar. Milícia bolsonariana composta de juízes de direito, da Justiça Comum e Justiça Federal, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores da República, promotores de justiça e polícia civil inteira. Com a Polícia Federal. Porque em tudo que é lugar existe merda. Até em nós existe merda dentro da nossa barriga. Então não podemos dizer que todas as instituições são puras, não são. Não existe nada puro aqui na face da terra. A Polícia Federal também tem merda em suas entranhas. Estão aí com Bolsonaro. E anteontem eu notifiquei esse estrume na pessoa do ministro da Justiça, pedindo uns esclarecimentos para ele. E dizendo quais são as consequências se ele não me responder. Mas essa merda não são a minha Polícia Federal. A minha Polícia Federal me serve desde 1970. Nós nos conhecemos bem. Como estrume que pensa que mancha as minhas Forças Armadas.
não mancha. Ao nível do Lula que dizia: miseráveis que se contentam com a esmola que eu lhes dou. E a Dilma complementava: come na minha mão. Claro que tinha um destaque com Bolsonaro. E aí eu me admiro dos meus generais quando fizemos o ideário da Revolução de 64, estabelecendo o período de 1985 a 2014, 2016, para a civilização brasileira proceder o seu autoexpurgo, que quando nós retornássemos agora, não precisássemos tomar medidas rígidas para nos dizerem, nos chamarem de ditadores. Então, durante esse tempo, a própria civilização brasileira se expurgou, trouxe todo o estrume de entranhas para sua face. Lambuzou todo mundo, é claro. Ficamos naquela situação que Jesus constatou há 2000 anos atrás, quando ele andou por aqui também. De não poder um julgar o outro, porque naquilo em que julgar o outro, a si mesmo se condena. Não poder apontar a remela no olho do próximo, porque está correndo pus do próprio olho. Essa é a nossa situação. E por isso o Pentecostes. Jair Messias Bolsonaro. Se Luiz Inácio Lula da Silva, ou qualquer dessa bandidagem, acenar um gesto de bom senso, receberão a resposta do povo em mim. Vamos trabalhar, brasileiros. E aqui então está a fachada do convite que eu já mandei imprimir. Vocês que pagaram, ó. Aqui começa com a visão que eu tive de Jesus. Só que entre ele aqui, esse corpo, e a criançada que desce para baixo no mapa do Brasil, estava escrito: Brasil, terra da promissão. E aqui então, eu não podia deixar de colocar também, pela primeira vez agora, depois que o presidente dos Estados Unidos liberou para o mundo as fotografias do Pentágono sobre discos voadores, então me liberou também para me mostrar aqui o que é a minha força letal. Este aqui é o que permanece sobre Brasília. Foi fotografado ali no Vale do Amanhecer, às 4 horas da manhã. Tá aí a pessoa que fotografou. Então, tem nada de invenção, nada de mentiragem, porque agora é a escola de Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Verdade, caminho e vida. Ou seja, você precisa ser verdadeiro, ter rumo e ter a tua própria vida. Isto quer dizer, cérebro no crânio, que eu não estou vendo porque quem tem uma biqueira no focinho, por uma conversa do Partido Comunista Chinês, não tem cérebro no crânio. Mas pegou, é moda, eu comecei a achar bonito. Não entre as pessoas que me cercam,
eu acho o rosto das pessoas muito bonito e eu não me submeto à escravidão até esse ponto. Porque até os senhores de escravo tinham respeito pelos seus escravos. Que esses demônios que estão no poder aí mostram que não têm a mínima consideração pelo ser humano. Depois de reduzirem a trapo, o emplacaram na cara com trapo. Se o mundo tivesse num estado viral desses, em um ano, a vida na Terra teria já se acabado. Eles não sabem nem dizer mais nada por quê. E eu estou em cima da OMS. E estou esperando apenas vencer mais um prazo nela. Vou pedir para eles que se retirem daqui. Uma organização de terroristas não quero saber aqui dentro do Brasil. Escondido em título de cuidar da humanidade. Essa casca de demônio no Brasil não vai existir mais. Eu sei que eles não vão poder me dar resposta, porque todas as respostas que eles me deram eram furadas. Mas eu preciso dessa daí para botar a mão na mentira do vírus aqui no Brasil. Então aqui está a mensagem que vai nas costas. E aqui diz, começa, que ninguém me conhece aí, o populacho de rua. Eu não tenho imprensa, porque a imprensa que os políticos fazem da nação. Não tem inteligência, não tem nível de por horas. Aqui então, como todos vocês vão ver, eu já vou antecipar aqui no vídeo, porque esses vídeos que eu estou fazendo aqui estão me informando que estão sendo traduzidos e está percorrendo o mundo inteiro. Quem é Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil? Sou João Batista da Volta de Jesus, que encerra no existencialismo humano terráqueo a era hermética da Terra, a qual tinha o tempo do homem como identificador e condutor da espécie humana no sistema biológico solar. Ele instaura a era aberta que traz o tempo da mulher, em seu lugar de deusa da criação como fonte da vida. Nesse desempenho, estou findando a tragédia de existência emocional da geração de terráqueos, que nascia para morrer, com seu psiquismo receptor do espírito calibrado para lhe dar história dentro da biointelectualidade, na qual a geração de terráqueos em agonia se situava do nascimento para a morte. E instauro os trabalhos de parto da geração de terráqueos que nasce para viver, na trajetória existencial intelecto espiritual, na qual a geração de terráqueo que está emergindo,
se situa do intelecto para a eternidade. Encerrando, pois, a idade do prazer para a emoção, o imaginativismo, o ideologismo, as utopias e a fé abstrata, e iniciando a idade da razão para a realização histórica através do suceder-se das gerações pela hereditariedade materializada na pátria e preservada na fé que emerge do livro da vida no sistema biológico solar e finda no livro da criação, que revela o propósito de Deus com o universo de povoamento da eternidade. Cuja tarefa iniciei em 1969, na assessoria privativa de inteligência da Presidência da República, sob o comando do general de divisão Globerido Couto e Silva, enquanto me ocupava profissionalmente com a destruição da cortina de ferro, a eliminação da Guerra Fria e a desmontagem da União Soviética, desacorrentando o existencialismo humano terráqueo das utopias ideológicas e da mentira, para a implantação deste momento da humanidade terráquea intelecto espiritual, pela escola de Jesus, da verdade, do caminho e da vida. E não emergi de nenhuma organização humana como mestre, nem como mito, nem como ídolo, e nem como líder para ser rei, mas sim sendo alienígena da multidimensionalidade, integrando as falanges de Deus dos construtores dos mundos, na condição de babá da bebezada terráquea de Deus, que me desprezam, me injuriam, me assaltam, me sequestram, me roubam, me torturam e fazem cocô e xixi no meu colo, não por maus, mas sim porque não sabem o que fazem. E por isso, o meu amor por eles em minha nação transcende da paciência de babá e me transforma na energia da inteligência do poder e da riqueza que Jesus instalou, advertindo: aqueles que acreditarem em mim e comigo empreenderem o tempo novo que porto, receberão a coroa da vida em 1,2 trilhões de dólares, que vos guardo na terra da promissão, na qual governarão comigo no suceder-se das gerações, numa pátria sem pobreza, sem doença, sem vícios, sem crimes, onde a integração social, a agregação nacional e a estabilidade existencial estarão emergindo sempre na personalidade de cada pessoa desenvolvida, ao grau de entender que é célula da espécie humana formada de uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos, que não desintegra o composto, porque dissolve a unidade desmembrada, cuja espécie promove o propósito de Deus de povoamento da eternidade, através da autogestação espiritual feita pela procriação, sobrevivência e raciocínio. E esta é a única finalidade do universo inteiro que se realiza na espécie humana. Difícil para a mente tridimensional terráquea, biointelectual, compreender em grau de transformação do intelecto pedagógico em mundo humano, já sentida pelo alienígena Elias: Senhor, quem ouviu a minha pregação? E resolvida por Jesus com a fórmula de bom senso: não precisa vocês compreender. Acredite que eu sou a verdade, o caminho e a vida, e transforme o que eu vos digo no vosso meio ambiente existencial. Pois toda a dinâmica histórica da espécie humana na criação é somente a sua gestação espiritual, pela qual cada pessoa individualmente, dentro da sua gênese espiritual no absoluto, nascerá espiritual